Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Grêmio de Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, nessa aula, dando continuidade à nossa mão na massa, né? Na última aula a gente já criou alguns arquivos, já viu como trabalhar um pouco com Bootstrap. Nós vamos ver algumas coisas importantes. A primeira coisa importante é essa aqui, ó. Bootstrap faz uso de certos elementos HTML e propriedades CSS que requerem o uso do HTML5 doctype. Inclua no início de todos os seus projetos. Então é importante que todos os seus projetos contenham essa tag doctype para indicar que seu arquivo é HTML5, ok? Outra coisa importante, isso aqui, ó, no Bootstrap 2 havia a opção separada para trabalhar com dispositivos móveis. Com o Bootstrap 3, isso deixou de ser opcional. Nós reescrevemos o projeto para ser amigável com todos os dispositivos móveis desde o início. De fato, isso faz com que o Bootstrap seja mobile first, ok? Ou seja, então, o Bootstrap é de fato mobile first. Você trabalha desde o início do seu projeto pensando no mobile primeiro, no menor dispositivo, e a última coisa que você vai se preocupar é com o desktop, com a TV, com os grandes tablets e etc. Então, primeiro com o mobile first, depois você preocupa com tablet, depois com desktop, depois com TVs. Então, para garantir a renderização adequada e sensibilidade ao toque, veja bem, isso é importante, adicione a meta tag viewport dentro do seu read. Tá? Então, você tem que pegar essa meta tag aqui, ó, viewport, que vai fazer com que a largura do conteúdo do Bootstrap vai pegar exatamente o tamanho da tela do dispositivo. Tá ok? Isso aí é bastante importante. O que a gente vai fazer agora? Isso aqui, colocar ela aqui, certo? Como a gente já tem, a gente pode só manter a que a gente já tem. Então é importante trabalhar sempre com essas duas, essa meta tag e a tag que identifica que seu documento é HTML5, tá certo? Você pode desativar a ampliação do zoom, né? Você pode simplesmente falar que o usuário não vai poder, quando ele arrasta os dois dedinhos lá na tela e dá zoom, você pode dizer se aquilo vai poder acontecer ou não. Isso faz com que o seu site, né, no mobile, por exemplo, no smartphone, pareça que é, na verdade, um aplicativo nativo ao invés de um site abrindo no navegador. Mas pode ter momentos que isso não é interessante, tá ok? Vamos lá. Todo documento, todo site Bootstrap, toda página que usa Bootstrap precisa ter o seu conteúdo englobado sempre em um container. Tá? Isso é uma regra. Você precisa sempre começar tendo um container. O container, aqui a gente tem basicamente o container normal, que ele vai pegar aí a largura de 960 pixels. Ele é um container fixo. Ou você pode também ter o container fluid, que vai pegar o tamanho da tela do dispositivo, não interessa o tamanho que ela tenha, tá ok? Vou pegar aqui, ó, incluir um container aqui e vou mover esse H1 lá para dentro. Identei. Pronto. Então estou aqui no meu index 3. Vou mandar abrir no browser. Podem ver que aqui o container ele adicionou uma espécie de uma borda ao meu documento, tá certo? Então ele tem aqui uma determinada largura, tá ok? Eu havia dito mais que era 960, mas não, aqui ó, pegou aqui, pelo menos no meu dispositivo, pegou 1170, tá ok? Então ele tem essa característica. Vocês viram que o conteúdo já ficou centralizado, né? Tem margens dos dois lados. Agora, se eu passar a usar o container fluid, vocês vão ver que agora já pegou o tamanho completo do meu documento, exceto com uma pequena margem de 15 pixels dos dois lados. Mas ele pega o tamanho completo do meu dispositivo. Mesmo se eu pegar aqui for um iPhone, por exemplo, né, o comportamento é igual. Você pode ver aqui, ó, ele vai pegar todo o espaço ali da minha tela. Então isso é importante. Então é assim que funciona o esquema de grids assim que começa, né, na verdade, o esquema de grids do Bootstrap. Você tem que estar sempre com tudo dentro de um container. Agora, a questão do sistema de grid propriamente dito, né? O Bootstrap inclui o sistema de grid fluido e responsivo, o mobile first, que balanceia apropriadamente até 12 colunas com dispositivos ou viewport de tamanho aumentado. Aqui tem algumas regras que a gente precisa ver, ó. Vou tentar abordar as mais importantes. Linhas rows devem estar localizadas dentro de um container. Quando você vai criar um grid no Bootstrap,
você precisa de ter linhas. Vamos supor que esse quadrado maior aqui, ó, seja a sua página. Ele é o container. Então você vai colocar uma div container igual a gente fez agora. Dentro dele você vai colocar várias rows. Rows são linhas, tá certo? E dentro de cada row você vai colocar columns, que são colunas. A gente vai ver isso na prática, não preocupa não. Então, sempre precisa ter primeiro um container, dentro do container ter as linhas e dentro das linhas ter as colunas, tá ok? Use linhas para criar grupos horizontais de colunas. Conteúdo deve ser localizado dentro das colunas e apenas colunas podem ser filhas imediatas de linhas, ou seja, a hora que eu tenho aqui o meu container fluid, que eu fizer aqui ó, uma div com classe row, eu não posso ter, por exemplo, um H1 aqui dentro, ou um P, ou uma imagem. Eu preciso ter sempre uma div, que é uma coluna, sm, alguma coisa, tá? Eu preciso sempre, a única coisa que pode ser filha imediata de uma linha é uma coluna, tá ok? Dentro da coluna que você posiciona os seus conteúdos, os seus elementos. Classes de grids pré-definidos com row e CoachXS4 estão disponíveis para fazer rapidamente layouts em grids. Isso aqui não é importante. Crie colunas, também não. Margem negativa. Ok. Acho que as principais regras, antes da gente ver que a gente pode ver aqui superficialmente, a gente viu. Vamos ver na prática agora todas aquelas outras regras. O que acontece? Quando a gente viu Media Queries no nosso curso de CSS, a gente viu a importância das Media Queries para definir regras CSS para determinados tamanhos de telas. Então, o Bootstrap ele se baseia basicamente em 3 Media Queries. A primeira, essa aqui, ó, é um dispositivo que tenha no mínimo 768 pixels. Ou seja, dele para mais, vai pegar essa aqui, ó, é a mídia, essa primeira Media Query aqui, ó, que é SM. Ou seja, small. Acima dela, a gente tem aqui a MD, que é a média, que é a partir de 992, né? Dispositivo médio desktop, 992 pixels ou superior. Ou seja, então essa primeira Media Query aqui, ela vem de 768 até 992, tá? E acima disso, essa MD, ela vem de 992 até 1200. Então ela se encaixa nesse range aqui. E acima disso, pega aqui a LG, que é a large, ok? De grande. Todos os dispositivos que forem menor que 768 serão encaixados numa regra padrão, tá? Que é a extra small, que é a XS. Ou seja, celulares menores que 768. Então é uma regra padrão, 768. De 768 a 992, ela é SM, extra small. Extra small não, SM mesmo, que é small, de small. E depois, a partir disso, a média, que é 992, de 768 a 992 e de 992 a 1200. Na verdade, de 992 a 1200 é a AMD e acima de 1200 é a Large. Então a gente tem esses três tamanhos de telas aí. Dentro desses três tamanhos de telas, a gente engloba praticamente todos os tamanhos, todos os tipos de telas de dispositivos, tá? Lembrando que isso aqui diz respeito ao tamanho da tela, não à resolução da tela, tá ok? Então a gente tem essas três Media Queries. Uma vez tendo isso em vista, vai ficar fácil da gente entender isso aqui, ó, as opções de grid, tá? Então eu tenho aqui comportamento de grid horizontal em todos os momentos, ou seja, todos os dispositivos pequenininhos, a disposição do grid vai estar sempre na horizontal, tá ok? Já nos demais, por exemplo, dispositivos pequenos, porém tablets ou médios ou grandes, colapso a princípio horizontal acima de breakpoints. Ou seja, quando a gente tiver um empilhamento de colunas, eu tiver várias colunas numa única linha, aqui quando o dispositivo for pequenininho, elas vão ficar uma em cima da outra assim, ó. Ela vai pegar na horizontal toda a tela. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na prática com mais detalhes. Agora, quando for essas outras três Media Queries aqui, você pode especificar o empilhamento de acordo com os seus breakpoints. Aí a gente vai conseguir ver isso daqui a pouquinho fazendo uso dessas classes CSS aqui, ó. Por exemplo, visto que uma linha CSS ela
ela pode ter até 12 colunas, né? 12 tamanhozinhos ali de coluna. Eu posso especificar quantas colunas eu vou ter numa única linha para cada tamanho de tela. Por exemplo, quando eu colocar col xs e um número, vai determinar quanto esse número vai determinar o número de colunas que vai ser apresentado quando o dispositivo entrar nessa media query aqui, ó, ou seja, menor que 768. Mesma coisa isso aqui, ó, quando ele for maior que 768 e menor que 992, eu uso isso aqui, ó, coluna SM e o número de colunas que eu quero que tenha. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Vamos exemplificar. Vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui, ó, coluna 1, class, coluna 2, tá certo? Então aqui é o seguinte, quando o dispositivo for XS, que é extra small, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele tenha ali, ó, tamanho 6 ou tamanho 12, vamos supor. No smartphone eu quero que ele, né, o smartphone pequenininho, eu quero que ele ocupe a tela inteira. Agora no outro, ó, quando for col MD ou mesmo o small, que é a próxima, eu quero que ele pegue duas, tá certo? Aí o que eu faço aqui? Eu falo a mesma coisa aqui, ó, col traço SM 6, por exemplo. Vou colocar col-sm6 aqui também. O que acontece? A gente precisa de ver que a nossa row tem 12 de tamanho. Então eu preciso sempre pensar em trabalhar com que a soma de todas elas dê 12. O que acontece? Eu vou falar aqui, ó, que no meu XS também seja 12. O que acontece? Quando eu abrir a minha página e ele detectar que o dispositivo é pequeno, ele vai colocar essa coluna numa linha inteira e essa coluna numa linha inteira. Agora, quando ele detectar que ele é small, ele vai pegar essa aqui e vai colocar para ocupar só metade da tela e essa aqui só metade da tela, o que vai fazer com que esses dois fiquem na mesma linha. Vamos ver no browser. Olha aqui, ó. Aqui está grandão. Aqui já está pequeno, tá certo? Eu vou aqui, ó, aumentando aos pouquinhos. Você viu, ó, que a partir de certa resolução, vou abrir meu console aqui para a gente conseguir ver isso com um pouco mais de clareza. E aqui em cima vai mostrar a nossa resolução, ó. Então, aqui, ó, tá indo aqui 767, 768, ó, a partir de 768 mudou a media query, aí automaticamente a minha coluna foi para o outro lado, tá certo? Olha lá que legal. Então eu consigo especificar. Agora, eu não, vamos supor que a gente tenha uma terceira coluna e eu vou especificar agora para as telas grandes. Então, vamos supor que para a tela grande eu quero que tenha até 4. 2, 3, 4. Né? Vou pegar aqui o ColMD. ColMD, eu quero que ele tenha 4. 4 colunas numa única linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, ColMD4. Por exemplo, posso atualizar aqui, ó. E quando ele der MD4, ele vai colocar todas as colunas, ó lá, ali já deu 3 e aqui agora vai dar 4, ó. Ainda não foi. Deixa eu ver aqui qual que é a media query que ele está pegando. Olha, ó, min 992. Qual que é o tamanho do meu? Tá mais que 992, tá 1300 e tanto. Então, quando ele é mais que 992, olha, maior que 992, ele pega esse ColMD mesmo. Então, eu estou fazendo certo. Vamos pegar aqui, ColMD 4. 4, 8, 12. Olha o problema, ó, porque deu 16. 4 com mais 4, 8, com mais 4, 2, com mais 4, 16. Então, eu preciso usar o 3, que aí eu vou conseguir colocar 4 colunas na mesma linha, né? 3 vezes 4 vai dar 12. Então, é isso que ficou errado, ó. Agora sim, tá vendo? Então eu consigo definir quantas colunas, tá vendo? Ele ficou 2 colunas ou 4, não tem nenhum esquema de 3 colunas.
Eu posso também especificar um esquema de 3 colunas se eu quiser, mas aqui nesse caso aqui eu não quis, entendeu? Então, o MD. Para o MD, agora vamos especificar um esquema de 3 colunas, usando aqui o outro, que é o large. Vamos supor que o large, já que ele é tão grandão, vamos deixar ele usar 4 colunas. Agora o MD eu vou falar que eu quero só 3. LG e LG. Aí, pro MD, call MD, vamos supor que eu quero que o primeiro, vamos dividir aqui de uma forma diferente, em vez de ser igual para cada um. Eu vou colocar o do meio maior que os outros. Então eu vou colocar, deixa eu pensar, 4, 8, vou colocar 5, 10 e 2. Duas de 5, por exemplo. Essa primeira aqui vai ter 5. Essa segunda aqui vai também ter 5. Só que já vai dar 10. E esses dois últimos aqui eu vou colocar em uma coluna só, por exemplo. Ou só se eu fizesse isso aqui, já daria um comportamento interessante. Ó. Por quê? Olha aqui, ele já dividiu para mim, mas ele já deu um espaço maior para essa coluna aqui, tá certo? Deixa eu relembrar aqui o MD, qual que é a dimensão. O MD é a partir de 992. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui. Isso, então isso aqui já tá pegando a MD, ó. Vamos ver a Media Query que ele mostra aqui, ó. MD, tá vendo? Então tá pegando a MD. Então a gente já tá na dimensão certa. Então eu coloquei 5 pro primeiro, 5 pro segundo. Eu vou colocar 2 pro primeiro, 5 pro segundo e 5 pro terceiro. Com MD 5, 10, 12. Olha aí. Então aqui eu coloquei uma coluna pequenininha pro primeiro, pro segundo já coloquei uma coluna maior, pro terceiro também. Tá certo? E esse aqui foi jogado para baixo porque eu não especifiquei nenhuma Media Query para ele. Vamos especificar aqui. A gente já tem 12 aqui, né? Então eu vou colocar 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Call traço MD 2. 4, 8, 12. Então agora eu tenho 12. E agora aqui eu tenho uma divisão igual organizada. Esse aqui tem uma coluninha pequenininha, esse aqui tem uma coluninha pequenininha, esses dois têm duas colunas grandes no centro. Então fica uma organização elegante, né? E é bastante flexível. Eu consegui determinar, ó, no meus dispositivos, nos meus tablets, por exemplo, eu tenho duas colunas, no meu smartphone eu tenho uma coluna e nas minhas TVs ou PCs grandões eu tenho 4 colunas. Então fica muito flexível, tá certo? É muito tranquilo de você trabalhar com sistema de grid no Bootstrap. Vocês viram aqui que eu pude falar exatamente qual que é o tamanho que cada coluna vai pegar quando ele tiver em dispositivos diferentes, né? Com uma grande facilidade, eu sem ter que escrever nenhuma linha de CSS, tá certo, gente? Bom, então essa é que é a questão do uso do grid do Bootstrap, tá? Lembrar de sempre utilizar um container e sempre usar rows dentro dos containers, nunca colocar nada dentro da row que não seja uma coluna, e dentro da coluna você pode colocar o que você quiser, tá certo? Aqui na documentação ainda traz outros exemplos parecidos com esse que eu fiz vários exemplos aí em vários dispositivos, é a mesma coisa que a documentação está fazendo aqui pra gente. E aí vocês podem vir aqui acompanhar, ler a documentação, entrar cada vez mais a fundo, mas no final das contas vocês vão ver que eles estão fazendo exatamente os exemplos que eu abordei na aula, com alguns outros a mais, tá certo? Bom, então é isso, implementem bastante esses exemplos aí, brinquem bastante, criem vários layouts com colunas diferentes, vocês vão ver o tanto que isso é tranquilo, tá certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.